Esse jovem encontra todos os dias a mesma garota quando sai do trabalho. Mesmo estando muito morto por causa do cansaço, não deixa de ouvir suas músicas favoritas. O cara tá tão vidrado nas músicas que não percebe que seu fone estava desconectado. Agora a mesma garota que está no mesmo trem indo embora chama sua atenção por causa do barulho. O bichão nem sabe na onde por sua cara de tanta vergonha, mal sabendo que a garota é a mesma que canta suas músicas favoritas. Um homem espera de braços cruzados na plataforma do metrô. Então, um rapaz de mochila caminha pela estação. Ele avista uma garota com um case de instrumento sentada em um banco, e percebe que é ela de novo. O rapaz se senta em um banco próximo. Ele olha na direção dela, e se lembra que esta não é a primeira vez que a vê ali. Ele nota que, mais uma vez, os dois pegarão o último trem juntos, pois ela parece estar indo para casa tarde como sempre. As portas do metrô continuam fechadas na plataforma. Sentado, o rapaz mexe no celular. Ele a observa por um instante. E se pergunta se a garota seria uma estudante de música ou uma musicista de rua. Mas a garota se vira na direção dele. O rapaz se assusta por ter sido pego olhando e torce para não parecer um esquisito. Mas ele conclui que não importa, já que provavelmente é o único ciente dos encontros deles. Ele acredita que coisas assim são apenas coincidências, não o destino. A garota apoia o rosto na mão. Sem conseguir se concentrar nos estudos, o rapaz decide ouvir música. Então, ele pensa em tocar novamente sua canção favorita. Ele abre no celular a música Dark Planet de Long Afternoon e aperta o play. O rapaz curte a introdução da música, comentando que nunca enjoa e que o primeiro verso é perfeito. Ele afirma que a canção é muito boa, mas quase ninguém a conhece. E lamenta não ter com quem conversar sobre a música e a banda. Mas ele estranha o som abafado e se pergunta se é por causa dos seus fones de ouvido baratos. O rapaz decide aumentar o volume. A música fica mais alta. De repente, a garota o chama para pedir licença. Ele se assusta e tira os fones. A garota o encara em silêncio enquanto ele responde. A garota pede para ele abaixar a música, pois consegue ouvir tudo do outro lado. Então, o rapaz percebe que seus fones de ouvido não estavam conectados. Ela reclama que coisas baratas sempre falham nos piores momentos. A garota o encara de perto. Mas ela pergunta se ele gosta daquela música, deixando-o confuso. Ela especifica que é a que estava tocando e revela que também conhece a banda Long Afternoon. O rapaz a observa, processando a informação, e fica completamente eufórico. Ele se aproxima animado e pergunta se ela também é fã, pois ele adora a banda. A garota confirma e admite que a reação dele a assustou. Ele então diz que nunca conheceu outro fã e que a música deles é incrível, mas subestimada. Ela concorda que não são populares, explicando que é difícil conseguir fãs sem se promover ou interagir. O rapaz concorda e comenta que se eles fizessem um show, os clipes viralizariam. E acrescenta que tudo o que eles têm é o personagem Ukin como persona no Instagram. Ele aposta que ganhariam mais fãs se postassem sobre suas vidas pessoais, enquanto uma aura surge ao redor da garota. A garota pergunta se ele também acha que os artistas deveriam mostrar o rosto. Ele recua e diz que não necessariamente. O rapaz admite que, como fã, adoraria vê-los, mas também gosta que vivam como querem. E acrescenta que entende se preferem o anonimato, pois gosta do conceito misterioso e é fã deles de qualquer forma. A garota dá um leve sorriso. Então, ela comenta que os dois já se encontraram ali algumas vezes. O rapaz fica surpreso. Ele se finge de desentendido e decide negar. Mas ela insiste em perguntar se ele tem certeza, enquanto o trem é anunciado na plataforma. A garota afirma que pensou que ele soubesse. E revela que percebeu porque ele estava sempre olhando para ela. O rapaz fica sem reação com a pergunta dela. Ele permanece paralisado. O mundo ao redor dele parece se distorcer. Ele então se dá conta de que ela o notou. Ele percebe que ela sabia o tempo todo que ele a observava e que sempre pegavam o mesmo trem. O rapaz grita desesperado por dentro. No trabalho, ele continua em pânico, achando que está tudo acabado para ele. Sua colega se aproxima e pergunta a Yuyun o que há de errado, supondo que seja outra avaliação ruim de cliente. Ele desabafa com a senhora O, temendo que a garota pense que ele é um perseguidor. Mas ela fica confusa e pergunta de quem ele está falando. O café está vazio à noite. Apenas um cliente está sentado ao fundo, usando um notebook. Yujuo, a dona do café, diz que se a garota o notou, significa que ela também estava olhando para ele. Yuyun continua preocupado, imaginando que ela o veja como um esquisito que ronda o metrô. Ela então o acalma, explicando que a garota já teria mudado de rota se realmente o achasse um perigo. E o aconselha a conversar com ela da próxima vez para ter certeza. A senhora O, uma fã de comédias românticas, sugere que isso pode ser o início de um romance, mas ele nega. Ela o pressiona, afirmando que é óbvio que ele está interessado nela. Yuyun admite que a nota, mas insiste que não é dessa forma. Ele se justifica dizendo que não tem tempo para essas coisas, pois precisa procurar emprego e trabalhar à noite para pagar o aluguel. E afirma que estava apenas curioso sobre por que ela está sempre fora até tarde e o que faz da vida. A senhora O insiste que isso soa como interesse, mas ele nega veementemente. Yuyun diz que, no máximo, gostaria de ser amigo dela para ter com quem conversar sobre música. Ela sorri e comenta que é exatamente assim que todas as histórias de amor começam.
mas a senhora o interrompe com um pedido, dizendo que é hora de trabalhar. Ela anuncia um pedido de 2 smoothies de morango e uma limonada, e ele se prepara para atender. Mais tarde, Yu-Yun caminha pela rua. Ele se pergunta se haverá novamente hoje à noite. E decide que, se a encontrar, vai se desculpar por qualquer desconforto e esclarecer os mal-entendidos. Ele se anima com a possibilidade de conversarem sobre a Long Afternoon se ela não o odiar, já que é raro encontrar outro fã. Yu-Yun para na rua por um momento. E torce para que ela esteja pensando a mesma coisa. Um homem dorme no transporte público. Yu-Yun parece hesitante e nervoso. Yu-Yun se aproxima e vê um homem dormindo em um banco da estação. Ele fica frustrado, pois o homem está dormindo justamente no lugar onde ele sempre se senta. E percebe que agora não terá uma desculpa para iniciar uma conversa casualmente. A garota olha na direção dele. Yu-Yun então decide que vai estudar, pois seria estranho puxar assunto do nada. Ele teme arruinar a pequena conexão que eles têm se forçar a barra e decide esperar por outra chance. Mas a garota pergunta se ele vai ficar parado ali. Ele se vira, confuso. Ela diz que o trem ainda vai demorar e questiona se ele vai mesmo esperar em pé o tempo todo. Yu-Yun responde que não há mais assentos disponíveis. Ela pergunta do que ele está falando. E bate no espaço vazio ao seu lado no banco. A garota o convida para se sentar. Ele a encara, corado, enquanto ela sugere que ele se sente ali até o último trem chegar. Yu-Yun caminha em direção ao banco onde ela está. Yu-Yun hesita com a ideia de se sentar ao lado dela. E se lembra de uma vez em que também se aproximou dela no passado. Ele pondera sobre a situação. Mas decide que o momento agora é diferente. Então, ele se senta, dizendo a si mesmo que será apenas por um instante. Ele mantém uma distância segura, achando que o espaço é adequado. A garota quebra o silêncio e pergunta por que ele está pegando o trem tão tarde. Ele explica que trabalha no turno de fechamento de um café e que às vezes o horário se estende. Ela entende que se trata de um trabalho de meio período. Ela então deduz que ele ainda está na faculdade e comenta que ele deve estar ocupado procurando emprego, e ele confirma. A garota observa que deve ser difícil conciliar o trabalho até tarde com os estudos. Ele então pergunta se ela também está na rua até tarde por causa do trabalho. Mas ela responde que estava se divertindo com homens mais velhos de gostos peculiares, o que o deixa chocado. Ela se aproxima e explica que algumas pessoas têm preferências muito intensas e que ela passa o tempo atendendo a eles. Ele fica apavorado, imaginando um mundo sombrio e clandestino sobre o qual não sabe nada. A garota segura o riso diante da reação dele. E esclarece que estava falando de um estúdio de música com salas de ensaio e gravação. Ela explica que muitos trabalhadores marcam sessões noturnas, então, como gerente, ela acaba saindo tarde ou até passa a noite lá. Yu-Yun entende, aliviado ao saber que se trata de um estúdio. Mas ela o provoca perguntando o que ele tinha em mente, e ele nega assustado. A garota insiste, perguntando se ele pensou em algo intenso, mas Yu-Yun nega repetidamente. Ele se sente envergonhado por ter perdido o controle da conversa, achando que pareceu ingênuo. Então, ela muda de assunto e pergunta como ele conheceu a Long Afternoon. Ela supõe que, por ser ocupado, ele não tem tempo para descobrir novas músicas e pergunta como encontrou uma banda indie como aquela. Ele responde que não diria que os encontrou, pois foi mais uma coincidência. Yu-Yun conta que uma vez pegou um resfriado forte e ficou de cama por um tempo, sem ninguém para cuidar dele. E o silêncio o fez se sentir mais solitário, então ele decidiu tocar uma música aleatória. Foi nesse momento que ele encontrou Dark Planet da banda Long Afternoon. Ele diz que no começo gostou apenas da melodia, mas quanto mais ouvia, mais se apaixonava por cada detalhe da canção. E se conectou especialmente com as letras, que parecem dizer que o que tiver que acontecer, acontecerá. Ele sentiu como se a música o estivesse tranquilizando, dizendo que estava tudo bem em apenas descansar. A garota o ouve com atenção. Yu-Yun pergunta qual é a música favorita dela, comentando que a banda não tem muitas canções. Ela se vira e responde que também gosta de Dark Planet e talvez de In the Rising Tide. Ele fica radiante ao ouvir o nome da outra música. E começa a falar animadamente sobre a mudança de ritmo e a habilidade da banda com instrumentos eletrônicos, enquanto ela concorda timidamente. O sistema de som anuncia que o trem está chegando. Os dois se preparam para levantar ao perceberem a chegada do trem. A garota o encara por um instante. Então, ela se vira e menciona algo que ele havia dito antes. Ela relembra a interpretação dele sobre as letras, de que o que tiver que acontecer, acontecerá. E comenta que a banda Long Afternoon certamente apreciaria ouvir aquilo. Ele pergunta, envergonhado, se ela realmente acha isso. Yu-Yun percebe que apenas deseja continuar conversando com ela sobre algo que gosta, sem segundas intenções. Ele então se vira para ela e se apresenta como Yu-Yun Lee. Ele então pergunta se pode saber o nome dela também. As portas do trem se fecham enquanto ela o encara. E sorrindo, ela se apresenta como Ain Shin. Ain diz que, agora que ele sabe seu nome, é melhor ele cumprimentá-la primeiro da próxima vez ou ela o ignorará para sempre. Ele sorri, concordando. Yu-Yun aceita o acordo e se despede enquanto o trem parte. A noite avança sobre a cidade. Em seu apartamento, Ain sai do banheiro. Ela suspira enquanto seca o cabelo. E se senta em sua cama. Ain se lembra do nome dele. Em outro dia, ela mexe no celular dentro do trem. Então, ela desvia o olhar do aparelho.
Ela observa um homem dormindo no vagão. E nota uma carteira no chão, percebendo que o homem a derrubou e que alguém pode pegá-la. Mas outra pessoa se abaixa e pega a carteira. E a coloca de volta no bolso do homem que dormia. O rapaz então se vira e olha na direção dela. Ain acha que ele é um rapaz bobo por arriscar ser confundido com um batedor de carteiras. Mas ela conclui que, seja quem for, ele parece ser uma boa pessoa. Deitada em sua cama, Ain encara o teto. E reflete que já sabia que ele era uma boa pessoa, mas nunca imaginou que seria fã da Long Afternoon. Ela então se lembra dele como um fã apaixonado e devotado. Ain se vira na cama e afunda o rosto no travesseiro. E se pergunta se ele gostaria de descobrir que ela é a Long Afternoon. Uma lembrança mostra outras garotas rindo e zombando dela. No passado, uma versão mais jovem de Ain se sentia isolada. Ela ficava sozinha na sala de aula enquanto os outros interagiam. E sofria com comentários maldosos feitos online. De volta ao presente, Ain acorda assustada. Ain se irrita com a lembrança, lamentando que estragou o momento. Ela então conclui que as pessoas são fãs da música da Long Afternoon, não dela. E decide que não há motivo para revelar sua identidade, pois seu papel é apenas fazer boa música. Ain aceita que não deveria se importar que sua persona Ukin receba toda a atenção. Ela se deita, conformada em continuar sendo apenas Ain Shin. E se sente bem contanto que possa continuar fazendo o que ama. O estúdio de música está equipado com vários instrumentos. Ain trabalha na recepção do estúdio. Ela segura um caderno, pensando em novas ideias. Então, ela decide criar um novo post para o Instagram com uma ilustração de Ukin. Mas ela ouve uma conversa e se vira ao reconhecer uma voz familiar. Ain se levanta para atender os clientes que estão saindo da sala A. Um dos rapazes pergunta se há horário livre para a próxima segunda-feira, e ela confirma a reserva da sala A. Ele então hesita por um momento antes de falar, e pede o número ou o Instagram dela, confessando que queria conversar com ela há algum tempo. Ain fica em silêncio por um momento, mas ela se curva e recusa o pedido, deixando o rapaz surpreso. O rapaz lamenta a rejeição enquanto seu amigo ri, dizendo que o avisou. Ain observa a cena em silêncio. Então, ela decide começar a limpeza. E começa a aspirar uma das salas do estúdio. Um homem se aproxima e a chama pelo nome. Yeoseng Shin, seu tio e dono do estúdio, explica que chegou cedo porque o ensaio foi curto. Ele a encara com um sorriso. E pergunta por que ela dispensou o rapaz, comentando que ele parecia uma boa pessoa. Ain pergunta se ele a estava espionando. Ele nega e insiste em saber por que ela não deu o número, perguntando se o rapaz não fazia o tipo dela. Ela explica que não gosta de conversar por telefone, pois não consegue ver a expressão da outra pessoa. E acrescenta que, acima de tudo, não gosta do estilo musical da banda dele, surpreendendo o tio. Yeoseng então muda de assunto e avisa que ela não precisa ficar até tarde, pois a sessão das 22 horas foi cancelada. Yeoseng diz para ela apenas terminar de limpar a sala e ir para casa, pois ele cuidará do resto. Ela olha no celular e vê que são 8 da noite. E se anima com a ideia de poder ir para casa trabalhar em sua nova música. Mas Yeoseng volta à porta, dizendo que quase se esqueceu de algo. Ele então lhe entrega uma sacola de presente. Ain agradece confusa, mas ele explica que é um presente de White Day que comprou para ela. Ele sugere que ela coma com um café enquanto trabalha, comentando que o doce é popular nas redes sociais. Então, ela chama Yeoseng pelo nome. E pergunta se pode ficar para praticar um pouco de guitarra, e ele concorda. O café está vazio no final do expediente. Yoo-eun se despede da senhora Oh, avisando que está de saída. Ela o elogia pelo bom trabalho no dia. Mas a senhora Oh deseja a ele uma volta romântica para casa, deixando-o sem entender a provocação. Ele desce as escadas do metrô. Yoo-eun se senta em um banco na estação e suspira, pensando no dia caótico que teve. Yoo-eun lê um livro, lamentando estar muito ocupado desde o início do semestre e que deveria ter estudado mais. Ele desvia o olhar por um instante. Então, ele vê a Ain se aproximando e a chama. Os dois se cumprimentam enquanto ela para em frente ao banco. Ele nota algo em sua mão. Yoo-eun percebe que ela está segurando um presente e se lembra que hoje é White Day. Ela confirma que é White Day e explica que alguém lhe deu o presente. Ele apenas diz que entende enquanto ela se senta ao seu lado. Yoo-eun conclui que não é surpresa ela ser popular, por ser atraente e estilosa. E ele assume que ela deve receber presentes o tempo todo, mas diz a si mesmo que não tem motivos para se importar. Ain pergunta se estudar deve ser difícil, surpreendendo-o. Então, ela lhe oferece a sacola, dizendo que doces podem ajudá-lo a se concentrar melhor. Ele pergunta por que ela está lhe dando o presente, e ela afirma que é para ele. Ela explica que não gosta de doces e acabaria jogando fora, então ele deveria ficar. Mas Yoo-eun acha estranho, pois foi um presente de outro cara. Ain o questiona, e ele explica que no White Day os homens é que presenteiam as mulheres. Os dois ficam em silêncio por um instante. Então, ela esclarece que o presente foi do tio dela. Yoo-eun fica envergonhado ao perceber que ela achou que ele a julgou por repassar o presente de outro. Ele tenta disfarçar a vergonha perguntando o que é na caixa, e ela o chama de bobo. Ain diz que são caramelos artesanais que estão na moda, mas ela ainda não os provou. Ela comenta que o açúcar o ajudará a manter o cérebro funcionando enquanto ele abre a caixa. Ele segura um dos caramelos, notando que nunca experimentou um artesanal.
Yu-Yun sugere que ela pegue alguns, pois seu tio se esforçou para escolhê-los. Ela concorda, dizendo que ele provavelmente ficaria chateado se ela não comesse. Então, Ain decide pegar um. Mas ela abre a boca, esperando que ele o coloque. Ele se assusta e pergunta se ela quer que ele a alimente, mas ela explica que suas mãos estão sujas por ter trabalhado em sua guitarra. Ela diz para ele apenas soltar o doce em sua língua. Ele sugere que ela poderia levar para casa, mas acaba concordando com o pedido dela. Yu-Yun estende a mão com o caramelo desembrulhado. Ele aproxima o doce da boca dela. Ain morde o caramelo que ele está segurando. Mas ela se afasta de repente, e ele pergunta o que aconteceu. Ela ri e diz que o doce é ridiculamente doce. Ain insiste para que ele experimente para ver como é ruim. Yu-Yun então come um pedaço do caramelo. Ele também acha muito doce e começa a tossir, e ela concorda que é quase doloroso. Ain o aconselha a comer com café ou chá para equilibrar o sabor. Ele concorda que é uma boa ideia, pois o doce é muito forte sozinho. Ele pergunta se ela quer outro, mas Ain recusa rindo. A luz do dia ilumina um prédio. Yu-Yun dorme em sua cama. Então, o alarme do seu celular começa a tocar. Ele se senta na cama, reclamando que parece ter dormido por apenas 30 minutos. Yu-Yun esfrega os olhos, em dúvida se deve pular o café da manhã. Ele então olha em direção à sua escrivaninha. E se lembra que ainda tem os caramelos que Ain lhe deu. Ele come um dos doces. O sabor o atinge de repente. A doçura extrema o desperta instantaneamente. Ele então decide que o doce serve como café da manhã, agora que está bem acordado. Mas seu celular apita com uma notificação. Seus olhos se arregalam com a surpresa. E ele vê que a Long Afternoon fez uma nova postagem. Mais tarde, o café está movimentado. Yu-Yun anuncia o pedido 22, segurando uma bandeja. Em seguida, ele entrega o pedido 34 para um casal. Ele trabalha com um sorriso radiante no rosto. Então, ele se despede de um cliente e deseja um ótimo dia. A senhora comenta que Yu-Yun parece estar de bom humor e pergunta se algo bom aconteceu. Ele responde animadamente que sim, pois seu músico favorito atualizou o Instagram. A senhora fica confusa com a resposta dele. Yu-Yun continua, dizendo que fazia tempo que não postavam e que isso pode significar uma nova música em breve. Ele diz que está tão animado com a novidade que mal conseguirá dormir. Mas ela fica desapontada, lamentando que a animação dele era só por isso, pois esperava um romance. Yu-Yun pergunta sobre o que ela está falando, e a senhora menciona a garota do trem, achando que algo havia progredido. Ele se vira e insiste que não tem sentimentos por ela. Ela o questiona se ele não sentiria nada encontrando-a sempre, mas ele nega e diz que não a vê há dias. De repente, Yu-Yun se lembra de algo, e conta que da última vez que se viram, eles se apresentaram. Ele também menciona que ela lhe deu caramelos no White Day. A senhora fica eufórica com a notícia, e começa a fazer várias perguntas sobre quem falou primeiro e o que aconteceu depois. Yu-Yun a acalma e explica que apenas disse seu nome e depois perguntou o dela. A senhora fantasia com a cena, imaginando uma introdução digna de um K-drama, e pergunta animadamente se eles marcaram um jantar ou um encontro para beber. Mas Yu-Yun diz que foi só isso. A senhora fica visivelmente desapontada. Ela reclama que a história é muito chata e lamenta não ter algo interessante para contar aos amigos. Yu-Yun pede para ela manter sua vida pessoal fora de suas conversas, e ela brinca se ele prefere ouvir sobre o divórcio dela. De repente, um cliente se aproxima para fazer um pedido. O homem de chapéu pede um cappuccino, e especifica que é para levar. Yu-Yun anota o pedido e diz que chamará pelo número quando estiver pronto. Ele observa o cliente se afastar, e acha o rosto do homem familiar, se perguntando se já o conhece. Ele então comenta com a senhora que sente que já viu aquele cliente antes. Ela olha na direção do homem de chapéu, e o identifica como Yeojaja Seung, um cantor e compositor indie. Yu-Yun se surpreende ao saber da identidade do cliente, mas a senhora revela que ele é um cliente regular. Ela explica que ele frequenta o café há um tempo e que a funcionária da tarde o reconheceu. Yu-Yun entende por que ele parecia familiar, já que é uma celebridade. Ele acha incrível que um dos músicos mais populares do momento seja cliente do café deles. Yeojaja agradece pela bebida e se despede. Ele caminha em direção ao seu carro no estacionamento. Então, ele destrava o veículo. Dentro do carro, Yeojaja bebe seu café. Ele olha para o celular por um instante e abre uma música da Long Afternoon, comentando que eles têm um jeito divertido de compor. Ele elogia os vocais únicos e o conceito misterioso da banda. Yeojaja olha novamente para o celular e decide que precisa enviar uma mensagem para sugerir uma colaboração, enquanto dirige pela cidade. A noite cai sobre os prédios. Yu-Yun caminha sozinho pela rua. Yu-Yun se pergunta se encontrará Ain hoje e torce para que sim. Ele se anima com a ideia de que ela também deve ter visto a atualização da Long Afternoon e que poderão conversar sobre os detalhes do post. Ele cora levemente ao pensar no encontro. E conclui que não há nada melhor do que poder falar sobre o que se ama. Um rapaz caminha pela plataforma vazia do metrô. Yu-Yun chega à estação. Ele olha ao redor e percebe que ela não está lá. Então, ele se questiona por que não a vê desde o White Day, imaginando se ela está ocupada ou se mudou de horário. E se preocupa com a possibilidade de ela estar o evitando por causa de sua reação ao presente. Ele suspira desanimado. Yu-Yun se pergunta em voz baixa se está criando esperanças à toa novamente.
Mas uma voz atrás dele pergunta por que ele pensa isso. Ele se vira surpreso ao ver Ain e a cumprimenta de forma atrapalhada. Yu-Yun comenta que faz tempo que não a vê e que não esperava encontrá-la hoje. Ela então pergunta se é por isso que ele parecia desapontado, deixando-o confuso. Ain pergunta se ele ficou desapontado por achar que não a veria. Ele admite timidamente que sim e nota que algo nela parece diferente. Ele observa o rosto dela e pergunta se ela está bêbada, e ela confirma, explicando que bebeu um pouco em um bar. Ela se senta e conta que finalmente terminou algo em que estava trabalhando duro e decidiu se presentear. Ele a parabeniza e pergunta no que ela estava trabalhando. Mas Ain coloca o dedo nos lábios e diz que é um segredo. Yu-Yun cora com o gesto dela e acha que ela fica fofa sorrindo daquele jeito, gostando da sua vibe despreocupada. Mas ele se recompõe, decidido a liderar a conversa desta vez. Então, ele pergunta se ela viu o novo desenho de Wookiee no Instagram da Long Afternoon. Mas o trem é anunciado antes que ele possa continuar. Yu-Yun se surpreende com a chegada do trem, enquanto ela o encara confusa. Ele se frustra por não ter dito nem metade do que queria, culpando a si mesmo por andar devagar. Em pânico, ele lamenta não ter mais tempo para conversar, já que tinha muito a dizer. Yu-Yun decide que precisa aproveitar a oportunidade agora, antes que a empolgação passe. Ele chama o nome dela, deixando-a confusa, e a convida para tomar mais uma bebida com ele. Ain o encara, surpresa e sem palavras. Ela pergunta se ele quer ir agora mesmo, enquanto o último trem do dia é anunciado. Yu-Yun a encara, confiante. Mas ele logo se arrepende, percebendo que soou como um cara esquisito. Ele imagina a si mesmo parecendo um cara qualquer dando em cima de uma garota na rua. Yu-Yun então pede desculpas e diz para ela esquecer o que ele disse. Mas Ain responde que parece uma boa ideia, deixando-o surpreso. Ela sorri e explica que, por algum motivo, não quer que a noite termine ainda. E o convida para beberem juntos, dizendo que aguenta mais uma rodada. Ele a encara, corado e sem reação. Os dois concordam enquanto as portas do trem se fecham. Dentro do vagão, eles se sentam em silêncio. Yu-Yun se senta nervoso ao lado de Ain no trem enquanto ela mexe no celular. Ele percebe algo a cada solavanco do vagão. E sente o ombro dele roçar no dela. Ele então atribui seu nervosismo ao fato de que faz tempo que não bebe com alguém. Ain pergunta onde ele mora, e Yu-Yun responde que é perto da estação principal. Ela sugere que bebam por lá para facilitar a volta dele, mas ele se preocupa com como ela irá para casa. Mas Ain o tranquiliza, dizendo que pegará um táxi, pois pode bancar isso. Yu-Yun a encara por um momento. Ele se oferece para pagar o táxi dela, mas Ain recusa a oferta. Ela então pede que ele cuide dela se ela beber demais, deixando-o confuso. Ele a olha sem entender o pedido. Ain se aproxima e sussurra que dorme nua quando bebe. Yu-Yun fica completamente chocado com a revelação. Mas ela apenas sorri de forma divertida. Ain diz que era só uma brincadeira enquanto o trem anuncia a próxima parada. A noite está calma na cidade. Yu-Yun e Ain saem da estação de metrô. Ela pergunta se estão no bairro dele, e ele confirma que seu apartamento fica a 5 minutos dali. Ain sorri e comenta que então ele mora sozinho. Ele sugere irem a um pub de chopp que ele já frequentou perto da estação. Ela concorda e diz que confiará na escolha dele. Os dois se aproximam do prédio do pub. Mas uma placa na porta informa que o local está fechado para aluguel. Yu-Yun fica chocado ao ver que o pub fechou. Ele se desculpa, explicando que não sabia, mas ela o tranquiliza dizendo que a culpa não é dele. Ele então pega o celular para encontrar outro lugar rapidamente. Yu-Yun abre o mapa, mas percebe que não conhece bons bares por perto. E se preocupa em não estragar a noite escolhendo um lugar ruim ou por causa da internet lenta. Ain observa em silêncio enquanto ele procura. Então, ela diz que teve uma ideia. Ain diz que, como está ficando tarde, só resta um lugar onde podem beber. E sugere que ele sabe exatamente onde é. Yu-Yun fica nervoso e confuso. Ele então percebe a sugestão dela. Os dois chegam ao apartamento dele. Ela elogia a organização do lugar, e ele se sente aliviado por ter limpado tudo na semana anterior. Ain se vira e o encara. Então, ela lhe faz uma pergunta. E o surpreende ao perguntar se ele tem namorada. Ele pergunta, envergonhado, porque ela quer saber. Ela se senta no chão e explica que quer apenas ter certeza para não invadir o espaço de um cara comprometido. Ain pede para ele confirmar que não tem namorada, pois não quer ser a vilã da história. Ele assegura que realmente não tem uma namorada. Ela sorri e diz que agora pode beber em paz. Ele tira o casaco e pergunta se também pode beber tranquilo, já que ela também é solteira. Mas Ain revela que tem um namorado, deixando-o surpreso. Ela o descreve como um estrangeiro chamado Liam, que é um ótimo cantor, mas briguento e boca suja. Yu-Yun pergunta se não é um problema eles estarem bebendo sozinhos. Ela apenas sorri. E diz que estava apenas brincando com ele. Ain explica que se referia a Liam da banda Noasis, achando que ele entenderia a piada por gostar de música. Yu-Yun reclama que não tinha como adivinhar, e ela pede desculpas rindo. Ele abre uma lata de bebida e confessa que ela o assustou, pois temia estar fazendo algo errado. Ela o encara com um sorriso gentil. Então, Ain sugere um brinde. E diz que ninguém terá o coração partido esta noite. Ele ainda pergunta se ela realmente não tem um namorado. Ela ri e confirma que não tem, e os dois batem as latas. Latas de bebida vazias se acumulam no chão.
Yu-Yun retoma a conversa animadamente, mostrando o celular e afirmando que a postagem da Long Afternoon contém um easter egg. Yu-Yun aponta que os 4 itens ao lado de Wookiee na imagem indicam que a próxima música será lançada em abril. E acrescenta que um dos itens é um ukulele, sugerindo que a música terá um som acústico. Ain concorda, embora pense consigo mesma que não colocou nenhum significado oculto no desenho. Ele continua, dizendo que ficou muito feliz ao descobrir a pista e que mal pode esperar pelo lançamento. Yu-Yun pergunta animadamente se ela concorda, e Ain confirma sem jeito. Ela pensa que, embora a música já esteja gravada, não planejava lançá-la em abril e agora se pergunta se deveria adiantar o contrato. Ele a encara por um momento. E comenta que a voz dela soa um pouco como a da Long Afternoon, deixando-a surpresa. Ain toma um gole de sua bebida enquanto ele descreve a voz dela como rouca, enevoada e gentil. Mas ele conclui que a voz da Long Afternoon é mais fresca e nítida, o que a irrita visivelmente. Ela comenta que ele realmente ama a banda e que não imaginava que falariam sobre eles a noite toda. Ele pergunta se a entediou, mas Ain nega e diz que está se divertindo. Yu-Yun concorda que também não gosta de conversas sérias quando bebe. Então, ela se levanta e diz para ele continuar falando. Mas Ain se desequilibra e cai sobre ele. Ain se deita na cama dele e pergunta se pode ficar assim enquanto ouve. Ele reclama que não é justo, pois ela vai acabar dormindo e ele não está ali para fazer a ASMR. Ela o encara e o provoca. Ain então pergunta o que aconteceria se ela adormecesse na cama dele. Yu-Yun fica sem reação, corado e surpreso com a pergunta. Ele a observa deitada em sua cama. Então, ele pergunta se ela quer passar a noite ali. Ela o questiona de volta, perguntando se não pode. Ele assume que é outra brincadeira e pede para ela parar de provocá-lo. Mas Ain se aproxima dele. E diz que se ela está brincando ou não, depende da resposta dele. Ela explica que, se ele a mandar embora, será uma brincadeira, mas se a deixar ficar, estará falando sério. Ain então o pressiona a decidir se é uma piada ou não. Yu-Yun a encara, corado e em silêncio. Ele então diz que espera que ela esteja falando sério. Yu-Yun bebe um gole e diz que tem folga no dia seguinte e que ainda tem muito o que conversar. Ain sorri e concorda com a ideia. Mas ela começa a desabotoar a calça, fazendo cuspir a bebida em choque. Ele pergunta o que ela está fazendo e por que está tirando a calça. Ain explica que está apenas desabotoando. E diz que está se sentindo inchada por causa da bebida e só queria ficar mais confortável. Yu-Yun a encara, envergonhado e sem saber o que dizer. Ele então pergunta se ela quer que ele lhe empreste algumas roupas, e ela aceita. Yu-Yun diz que tem um conjunto de moletom lavado que deve servir, embora possa ficar grande. Ela termina a bebida e entrega a lata para ele. Ain pergunta se a bebida acabou, e ele confirma que aquela era a última lata. Ele então se oferece para ir buscar mais. Ela sorri e aceita a oferta. Yu-Yun sugere que ela se troque enquanto ele vai à loja de conveniência na esquina. Ele pergunta se ela precisa de mais alguma coisa, e ela pede uma escova de dentes. Ain diz que não precisa, pois sempre carrega uma com ela. Mas ela muda de ideia e pede para ele pegar outra coisa para ela. Ela explica que percebeu que seu ciclo pode começar hoje e não trouxe nada. Ain diz que qualquer tipo serve e que o pagará depois. Yu-Yun chega à loja de conveniência. Ele fica parado no corredor, envergonhado e pensativo. Ele entende que ela estava se referindo a absorventes, mas não tem ideia de qual comprar. Yu-Yun pensa que não pode voltar para perguntar. Então, ele olha para o corredor de escovas de dente. Ele avista um produto específico na prateleira. Ele se repreende por ter esse pensamento. Mas admite para si mesmo que seria mentira dizer que não pensou nisso, já que a acha charmosa e legal. Yu-Yun decide não estragar tudo apressando as coisas. E reflete que não quer se adiantar novamente, apenas para ser deixado para trás. Yu-Yun conclui que, por enquanto, apenas vê-la no último trem já o faz feliz. Seus olhos se focam em algo, pensando que não teria motivo para recusar se ela tomasse a iniciativa. Yu-Yun fica completamente envergonhado com o próprio pensamento. Ele se agacha no corredor, sentindo que não consegue mais se levantar. A noite continua sobre o prédio. Yu-Yun volta ao apartamento e chama por Ain. Mas ele a encontra dormindo. Ele fica parado, observando-a. E a encontra deitada em sua cama, já com as roupas que ele emprestou. Ele se pergunta se ela está dormindo, notando sua respiração suave. Yu-Yun se lembra que ela mencionou ter trabalhado em algo e supõe que o cansaço a venceu. Ele a observa por um momento. E a chama para acordá-la. Yu-Yun se aproxima e diz que vai lhe dar um cobertor para que ela não pegue um resfriado. Mas Ain o puxa para um beijo repentino. Yu-Yun se afasta assustado e pergunta o que ela está fazendo. Ele sente a mão dela em seu ombro. Ain sorri e diz que ele é muito bonito. E o elogia, dizendo que ele faz totalmente o tipo dela. Ele a encara, corado e surpreso. Mas ela adormece de repente, assustando-o. Yu-Yun percebe que ela estava falando enquanto dormia. Ele a ajeita na cama e a cobre. Então, ele se afasta e tira a camisa, pensando que quase caiu em cima dela. Ele reflete que o toque dela e a proximidade quase o fizeram perder o autocontrole. Yu-Yun decide dormir no sofá. E admite para si mesmo que não conseguiria tê-la afastado se ela o tivesse segurado com mais força. Ele sabe que a gentileza dela não significa nada, mas não consegue deixar de querer mais. Na manhã seguinte, o sol ilumina a cidade. Yu-Yun acorda no sofá.
Ele reclama de dor no pescoço, dizendo que deveria ter dormido no chão. Então, ele olha para a cama e percebe que Ain não está mais lá. Ele se pergunta se ela foi ao banheiro, mas encontra um bilhete na cama. Nele, ela agradece por ele ter comprado o que ela precisava e diz que o pagará depois. Yu-Yun percebe que ela até limpou as latas de bebida e guardou em uma sacola. Mas ele encontra uma caixa com um coração no chão e se pergunta se ela jogou fora o outro lixo. Ele fica chocado ao ver a caixa. E se pergunta por que aquilo está ali. Então, ele se lembra de ter comprado a caixa na noite anterior. Uma lembrança mostra ele na loja de conveniência. Ele se lembra de ter pensado que provavelmente não precisaria deles. Mas decidiu comprar por precaução, para não ter arrependimentos. Ele fica envergonhado com a lembrança. Yu-Yun se senta no sofá, derrotado. Ele tem certeza de que ela viu a caixa e agora o acha um pervertido. Em pânico, ele grita internamente, achando que ela pensa que ele queria levá-la para a cama. A estação de metrô está vazia. Yu-Yun espera na plataforma, envergonhado e ansioso. Ele se aproxima dela, que está sentada em um banco. Ain mexe em seu celular. Ela o encara com um sorriso. E o cumprimenta pelo nome. Ele percebe que eles têm coisas a conversar. Yu-Yun entra em pânico, sem saber o que dizer ou se deveria inventar uma desculpa. Ele tenta justificar a compra dizendo que era para um projeto de marketing da faculdade. Então, ele muda a história e diz que comprou como um amuleto da sorte para as provas. Em outra tentativa, ele afirma que comprou por engano, confundindo com vitaminas. Ele se cala, frustrado com as próprias desculpas. Yu-Yun se senta, derrotado, e decide que mentir só pioraria a situação. Ele conclui que prefere ser honesto sobre seus sentimentos, mesmo que seja criticado. Mas quando ele começa a falar, Ain o interrompe e pede para falar primeiro. Ele concorda, confuso. Ain diz que precisa avisá-lo de algo com antecedência. E o surpreende ao dizer que manterá a distância dele por um tempo. Yu-Yun pergunta, chocado, o motivo da decisão dela. Ela explica que percebeu que não sente nenhuma atenção perto dele e foi casual demais. Ain conta que, por ter crescido entre os amigos de banda do tio, se acostumou a brincar e falar de música sem barreiras. E admite que o tratou da mesma forma, sem senso de limites. Ela então conclui que precisa se afastar um pouco para descobrir qual deve ser o limite entre eles. Ele a encara em silêncio, processando a informação. Yu-Yun pergunta se a decisão dela tem a ver com o que ele comprou. Ain o encara por um instante. E ri, admitindo que imaginou que ele estaria se estressando com isso. Ain diz que, embora tenha ficado surpresa, não se incomodou e achou compreensível, já que são adultos. Mas ela o provoca, dizendo que ficou surpresa por ele considerar um caso de uma noite. Yu-Yun se desculpa e jura que não a convidou para beber com essa intenção, e ela ri, dizendo que sabe. Ela esclarece que não se referia a isso quando disse que passou dos limites, já que nada aconteceu. Ele então pergunta qual foi o verdadeiro motivo. Ain hesita por um momento. Seu rosto se esconde atrás do cabelo. E ela revela que se odiou naquele dia. Yu-Yun pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela o manda pensar em tudo o que ela fez. Ain lista como invadiu o apartamento dele, pegou suas roupas emprestadas e dormiu em sua cama, se considerando uma péssima convidada. Yu-Yun a ouve em silêncio. Ele ri sem jeito, entendendo finalmente do que ela estava falando. Ela explica que estava muito bêbada para perceber na hora, mas se sentiu culpada ao acordar e, por isso, foi embora sem se despedir. Yu-Yun a encara, surpreso. Yu-Yun senta ao lado dela, surpreso com a revelação. Ele reflete que sempre a viu como alguém confiante, que não se importava com a opinião alheia. Mas vê-la se sentindo culpada e envergonhada é algo que ele nunca imaginou. Ele encara o chão, pensativo, e conclui que esse lado dela é muito fofo. Yu-Yun tenta segurar o riso, mas ela percebe. Ain retoma a conversa, explicando que por isso quer manter distância, temendo agir da mesma forma novamente. E o surpreende ao dizer que talvez pare de frequentar a estação por um tempo. Yu-Yun grita, dizendo que ela não pode fazer isso. Ele se senta de frente para ela no banco. Ain pergunta por que ele reagiu assim. Ele hesita, sem saber o que responder. Yu-Yun então diz que a Long Afternoon pode lançar uma nova música em breve. E termina a frase dizendo que quer conversar sobre isso com ela. Ain o encara em silêncio. Ain diz que se eles continuarem saindo, ela pode acabar agindo de forma inadequada novamente. E se preocupa em fazer algo ainda pior. Mas Yu-Yun a interrompe, dizendo que está tudo bem. Ele garante que consegue lidar com qualquer coisa que ela considere rude ou desrespeitosa. Yu-Yun diz que as brincadeiras e o jeito dela de beber não são um problema para ele. E pede para ela não se afastar dele. Ain o encara em silêncio. O trem é anunciado na estação. Ela abaixa a cabeça por um instante. Ain diz que, da próxima vez, será ela quem escolherá os lanches. E acrescenta que é para quando ela for à casa dele novamente, perguntando se eles vão beber juntos de novo. Yu-Yun sorri e concorda animadamente. Ela segura o riso com a reação dele. Ain o aconselha a guardar o que ele comprou da última vez, pois podem precisar em breve. Ele fica confuso, sem entender a que ela se refere. Yu-Yun se lembra da caixa de... Fica completamente envergonhado. Ain sorri de forma travessa. E diz que estava se referindo à cerveja. O corredor do prédio está vazio. Ain chega em seu apartamento. Ela tira o casaco. E se sente aliviada por ele não tê-la achado estranha.
Ela encara o próprio reflexo por um instante. E pensa que só porque ele não a rejeitou, não significa que o que aconteceu não foi real. A lembrança do beijo e de suas próprias ações a deixam envergonhada. Ela se joga na cama, frustrada com seu comportamento e temendo ter parecido desesperada. Ain afunda o rosto no travesseiro. E se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse adormecido. Ela encara a parede, pensativa. E suspira, se virando na cama. Ain se repreende e bate no travesseiro, frustrada com seus pensamentos. Ela decide tomar um banho e voltar ao trabalho, pois ainda precisa rever a melodia que gravou. Mas uma notificação em seu celular a surpreende, mostrando uma nova mensagem direta. Ela se pergunta se a mensagem é real e se é realmente dele. Ain encara a tela, nervosa, e confirma que Yeojaja Seung acabou de lhe enviar uma mensagem. O estúdio de gravação está vazio. Ain pratica guitarra em uma das salas. Ela encara a câmera com confiança enquanto toca, e usa uma palheta para tocar as cordas. Ain suspira após a prática, e se lembra que não respondeu à mensagem de Yeojaja Seung no dia anterior. Ela olha a mensagem novamente, onde ele elogia sua música e sugere uma colaboração. Ain se pergunta o que fazer, achando que seria divertido colaborar com o estilo musical dele. Mas batidas na porta a interrompem, e ela diz para entrar. Yeoseng aparece na porta e pergunta se ela ainda está praticando. Ela diz que está quase acabando e pergunta o motivo da visita dele. Ele então a convida para jantar, dizendo que vai pedir tteokbokki apimentado. Ain hesita com a ideia de comida apimentada, mas ela logo se anima e concorda que é o melhor plano de todos. A mesa está posta com várias comidas de delivery. Yeoseng come animadamente e comenta que nada supera tteokbokki para aliviar o estresse. Ele a incentiva a comer antes que esfrie, e ela concorda. Os dois comem em silêncio por um momento. Ain pensa que precisa decidir logo sobre a proposta, pois seria rude deixá-lo esperando. Yeoseng pergunta se a comida está sem graça para ela e se ele deveria ter pedido o nível mais picante. Ela nega e come um pedaço, dizendo que o problema é outra coisa. Máquinas de venda automática são vistas ao fundo. Yeoseng fica chocado ao saber que Yeojaja Seung quer colaborar com ela, chamando de uma oportunidade incrível. Ain concorda, mas diz que se sente hesitante por ter sido tudo muito repentino. Yeoseng pergunta se ele fez alguma exigência absurda. Ela nega e explica que sua hesitação se deve ao fato de ele ser um músico muito famoso. Ain teme que, se colaborar com ele, não conseguirá mais manter o anonimato e os holofotes se voltarão para ela. Ele entende que a preocupação dela é ter o rosto reconhecido, e ela confirma. Yeoseng a encara por um momento. Ele pensa que gostaria de dizer que são preocupações inúteis, mas sabe que não pode. Porque ele conhece o que ela passou. Ele se lembra da dor e das cicatrizes que ela carrega. E sabe muito bem que ela ainda sofre por causa de seu passado. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que ela supere tudo e possa finalmente voar. Ele a reconhece como uma artista excepcionalmente talentosa, não apenas como sua sobrinha. Então, ele sugere que ela o encontre para conversar, em vez de sofrer sozinha. E acredita que, como músico, Yeojaja entenderá e poderá até ajudá-la a resolver as coisas. Yeoseng conclui que, mesmo que a colaboração não aconteça, ainda é uma ótima oportunidade de conexão. Mas ele se empolga e diz que ela poderia pegar um autógrafo para promover o estúdio. Ain retruca, dizendo que isso seria propaganda enganosa. A noite avança sobre a cidade. Ain caminha pela rua. Ela lamenta ter passado o dia todo pensando na proposta, em vez de trabalhar na nova música. Então, ela para em frente a um outdoor. O anúncio promove um produto de beleza. Ain se pergunta como as celebridades lidam com a atenção. Ela se imagina cercada por telas que a observam. E se questiona quanta coragem é necessária para suportar essa pressão. Ela desce as escadas do metrô, desejando poder emprestar um pouco dessa confiança. De repente, ela vê Yoo apertando as próprias bochechas. Ain o encara, confusa. Ela pergunta o que ele está fazendo, e ele a cumprimenta sem jeito. Yoo explica que foi a uma feira de carreiras e estava revisando as dicas para a entrevista. Ain o questiona sobre o que estava fazendo, e ele responde que era um exercício de expressão facial para relaxar os músculos. Ain pede para ver o folheto, e ele o entrega, dizendo que não é nada interessante. Ela fica surpresa com a quantidade de preparo necessária para uma entrevista. Yoo explica que aquilo não é nem a metade e que é preciso criar uma história e adaptar as respostas. Ain lê o folheto, pensativa. Ela então se vira e pergunta se ele quer testar uma das dicas. E lê em voz alta a dica sobre não desviar o olhar do entrevistador. Ele pergunta, confuso, como eles fariam isso ali. Ain se levanta e explica que se sentará em frente a ele e fará perguntas aleatórias. Ela o desafia a responder sem desviar o olhar, avisando que ele perde se quebrar o contato visual. Ele fica envergonhado com a ideia de praticar ali. Mas ela argumenta que não há quase ninguém na estação, e ele concorda. Os dois se sentam um de frente para o outro, e ela anuncia o início do exercício. Ain o encara com um sorriso. Yoo se senta ereto, pronto para o desafio. Ele a encara com seriedade. Ain pensa que nunca o viu tão sério antes, e percebe que ele está dando o seu melhor. Ela o imagina enfrentando o mundo com a mesma determinação na entrevista. Ain se pega imaginando como ele ficaria em um terno com o cabelo penteado para trás. Mas ele a tira de seus pensamentos, perguntando se ela vai começar. Ela se desculpa e diz que estava apenas pensando no que perguntar.
Ain o surpreende ao perguntar quando foi seu último beijo. Ele reclama que a pergunta é muito pessoal, e ela argumenta que é preciso estar pronto para tudo. Ain o desqualifica por ser sem graça, e ele brinca que vai denunciá-la ao conselho trabalhista. Ela o encara em silêncio por um momento. E diz que, como ele entrou na brincadeira, lhe dará uma taxa de entrevista. Ela lhe entrega uma palheta, dizendo que é seu amuleto da sorte. Yuyun pergunta o que é, e ela explica que é a palheta de sua guitarra elétrica. Ain diz para ele ficar com ela para não cometer erros, pois ela contém toda a energia de suas práticas. Ele segura a palheta, encarando-a enquanto ela o incentiva a arrasar na entrevista. Yuyun segura a palheta dela com cuidado. Ele agradece e promete levá-la consigo para a entrevista. Ain sorri para ele. Ela o provoca, dizendo que as narinas dele se dilatam quando fica nervoso, e o manda se olhar no espelho. Yeojaja Seung trabalha em seu estúdio de gravação. O celular dele apita com uma notificação. Ele pega o aparelho e ajusta os óculos. Yeojaja tira os óculos e sorri. Ele lê a mensagem e acha peculiar que a Long Afternoon queira se encontrar pessoalmente. A luz do dia ilumina a cidade. Ain para em frente a um prédio. E se pergunta em qual andar fica o estúdio. De repente, um homem se aproxima e pergunta se ela é a Long Afternoon. Ele se apresenta como Yeojaja Seung e espera não tê-la feito esperar. Ain diz que usou o mapa para chegar, e ele se sente aliviado, admitindo que se confunde com as ruas. Yeojaja pergunta se ela veio sozinha, lembrando que ela mencionou outros membros da banda. Ain explica que geralmente trabalha sozinha, e os outros membros a ajudam com gravações e arranjos. Ele entende que é como uma banda de uma pessoa só, e ela confirma, dizendo que o baterista ainda está na faculdade. Yeojaja conclui que ela é uma banda e uma artista solo ao mesmo tempo. Ele então a convida para entrar e conversar. Yeojaja pergunta como deve chamá-la, e ela sugere Long Afternoon. Mas ela abaixa a máscara e revela seu nome verdadeiro, Ain Shin, dizendo para ele escolher o que for mais confortável. Ele sorri e decide chamá-la de Ain. Os dois riem enquanto caminham. Yeojaja e Ain sobem as escadas. Ele explica que as salas de reunião estão em reforma, então eles conversarão em seu estúdio, onde ele pode tocar a demo para ela. Ain se surpreende com a menção de empresa e pergunta se o prédio inteiro é dele. Ele nega, dizendo que alugou apenas alguns escritórios e ainda não pode bancar um prédio inteiro. Mas Yeojaja acrescenta que, se a gravadora que ele está montando decolar, talvez ele compre tudo. Ain o parabeniza pela iniciativa de abrir uma gravadora. Yeojaja fica em silêncio. Ele percebe que ela não pareceu impressionada com a menção da gravadora e se pergunta se ela não está interessada. Ou se ela simplesmente está confiante de que pode ter sucesso por conta própria. Ele acha a situação interessante e percebe que não será fácil. Ain, exausta por ter passado a noite escrevendo, só quer que a reunião termine para poder descansar. O estúdio está equipado com tecnologia de ponta. Yeojaja guia para dentro. Ele oferece a ela algo para beber. Mas Ain recusa, dizendo que prefere ir direto ao assunto da colaboração. Ele concorda, comentando que ambos parecem ser pessoas ocupadas. Yeojaja lhe entrega os termos do contrato e a incentiva a perguntar o que quiser. Ela lê o documento com atenção. E diz que tem uma pergunta. Ain pergunta se a colaboração exigirá que ela faça apresentações ao vivo e atividades promocionais com o rosto revelado. Yeojaja encara com um sorriso. Yeojaja diz que a decisão é dela, podendo continuar anônima ou se juntar a ele nas promoções. Mas Ain diz que quer deixar uma coisa clara. Ele então explica que não a procurou apenas pensando no sucesso comercial. E afirma que queria genuinamente apresentar uma artista talentosa como ela para mais pessoas. Ain ouve em silêncio enquanto ele pede que ela entenda sua intenção. Então, Yeojaja a convida para ouvir a demo juntos, e ela concorda. Ela caminha em direção a ele, que está sentado na cadeira do estúdio. Ain pensa que planejava recusar se as apresentações ao vivo fossem obrigatórias, mas ele foi surpreendentemente flexível. E se pergunta se isso é apenas uma tática de negócio ou se ele está sendo atencioso. Yeojaja sorri e se prepara para tocar a música. Ele aperta uma tecla no computador. A música começa a tocar enquanto os dois ouvem no estúdio. Ain fica em silêncio, ouvindo a canção. Ela faz uma expressão pensativa. Mas Ain o interrompe e pede para ele esperar um pouco. Ain pergunta se a colaboração significa apenas que ela cantará em uma faixa produzida por ele. Yeojaja confirma e pergunta se ela não gostou da música. Ela elogia a canção, mas argumenta que uma colaboração precisa refletir o estilo de ambos. Ain então pede para ele se afastar por um momento, e ele concorda. Ela se senta com a guitarra, pronta para trabalhar, e anuncia que vai deletar todas as faixas desnecessárias, enquanto ele sugere apenas silenciá-las. Ela ignora o conselho e deleta as faixas, deixando-o em pânico. Yeojaja lamenta ter passado 3 noites sem dormir nelas, mas ela diz que não há espaço para arrependimentos. Ain toca a guitarra e pensa que a música dele já é tão polida que ela mal precisa ajustar, temendo estragá-la. Mas ela se concentra. E se lembra que seus fãs gostam de seu estilo musical. Ela sabe que não é apenas de sua música que eles gostam. E conclui que, enquanto seu nome estiver na faixa, ela não abrirá mão de seu estilo. Ain toca com determinação. Yeojaja a observa em silêncio, de braços cruzados. Yeojaja pensa que, embora soubesse das influências musicais dela, não esperava que ela fosse tão boa em rearranjar faixas naquele estilo.
Ele observa as ondas sonoras e nota que ela está naturalmente trazendo a música para seu próprio universo musical. E sorri, achando fascinante. Yo já conclui que Ain Shin é uma artista verdadeiramente intrigante. Ele sente que estão prestes a criar algo incrível juntos. Então, ele a chama pelo nome. E se aproxima para perguntar se ela quer uma cerveja. Ain o encara por um instante. Ela aceita a oferta e pede para ele escrever o primeiro verso enquanto estiver fora. E declara que terminará o arranjo hoje. A luz do dia ilumina o prédio da universidade. Yoo trabalha em seu notebook na biblioteca. Ele se pergunta se deve finalizar o trabalho, achando seus argumentos muito fracos. Mas ele desiste e decide fazer uma pausa. O corredor da universidade está vazio. Yoo se espreguiça do lado de fora da universidade. Ele pensa em seus planos, como se preparar para os testes de aptidão e visitar feiras de emprego. Yoo ajeita o capuz do moletom. E decide que também quer sair para beber com Ain de novo. Ele se espreguiça novamente, lembrando que depende da agenda dela, quando uma notificação apita. Yoo olha surpreso para o lado. Ele percebe que esqueceu de silenciar o celular e que teria sido um problema se tocasse na biblioteca. Mas ele fica chocado ao ver a notificação. O sol se põe sobre a cidade. A plataforma do metrô está vazia. Ain está sentada em um banco, mexendo no celular. Ela ouve a demo da colaboração enquanto revisa a letra. De repente, ela ouve alguém chamando seu nome. E vê Yoo se aproximando, ofegante. Ele mostra o celular e a convida animadamente para uma festa de audição. Ain o encara, confusa com o convite. Ele mostra a ela o post no Instagram anunciando o lançamento do novo single para 28 de abril. Ela repete a pergunta, sem entender o que é uma festa de audição. Yoo explica que é como um encontro para apreciar música, onde eles ouviriam a canção e compartilhariam suas opiniões. Ain nunca ouviu falar disso e cruza os braços. Ele conta que foi a uma no ensino médio, onde a artista estava presente. Yoo se lembra de como a cantora falou sobre as emoções por trás da música e explicou a letra. Ele reforça que ela deve ter visto o post e que a nova música será lançada em 28 de abril. E a convida para ouvir a música juntos em seu apartamento no dia do lançamento. Ain o encara, pensativa. Mas ela argumenta que não faria sentido sem a presença da Long Afternoon. Yoo concorda, mas diz que eles ainda podem se divertir juntos, talvez com algumas bebidas. Ela o encara com um sorriso. E percebe que, na verdade, ele só quer beber com ela. Ele fica sem reação, pego de surpresa pelo comentário dela. Yoo nega e diz que está genuinamente animado com a nova música. Ele abaixa o olhar, envergonhado. Mas admite que também precisava de uma boa desculpa. Ain o encara. E sorri. Ela concorda e diz que vai verificar sua agenda. Ain olha para o celular, confirmando a data. Mas sua expressão muda de repente. Ela se lembra que tem uma sessão de gravação para a colaboração naquela noite. Ain diz que não poderá ir, pois estará no estúdio até tarde. Yoo fica visivelmente desapontado. Ela se oferece para tentar reagendar, mas ele a interrompe. Yoo diz para ela não se preocupar, pois foi apenas uma ideia impulsiva. Mas Ain o repreende. E o compara a um cachorrinho triste que não foi passear. Ain explica que não pode mudar a data da sessão, pois os membros da banda mal conseguiram concordar com aquele dia. Ela olha para o lado, pensativa. Yoo toca em seu ombro e sugere que eles escolham outro dia para beber. Ele diz que não precisam de uma ocasião especial para sair como amigos. E propõe que eles saiam para beber depois que as provas dele terminarem. Yoo concorda com a ideia. O trem é anunciado na estação enquanto ele pensa que haverá outro bom dia para o encontro. Alguns dias depois, o sol ilumina a cidade. Em uma sala de aula, o professor anuncia o fim do exame. Yoo se espreguiça, aliviado com o término da prova. Ele caminha pelo corredor, pensando que agora só falta um trabalho antes de poder respirar. Um grupo de colegas conversa no corredor. Um deles o chama e o convida para uma festa pós-provas. Yoo agradece, mas recusa o convite, explicando que precisa trabalhar. O colega insiste para ele faltar ao trabalho, mas Yoo diz que já tirou uma folga na semana anterior. Yoo explica que hoje é o lançamento da nova música da Long Afternoon. E diz que, mesmo sem a companhia de Ain, ele vai aproveitar o momento sozinho. Ele se despede do colega e promete passar na sala do clube em breve. Yoo sorri, animado, pois guardou a música para ouvir em casa, embora ela tenha sido lançada às 16 horas. Uma colega o observa, confusa com seu bom humor. No trabalho, a senhora também estranha o riso dele. E até mesmo no metrô, ele continua rindo sozinho. Ele sobe a escada rolante, ainda sorrindo. A cidade está iluminada à noite. Yoo chega em casa com uma risada animada. Ele se senta no sofá, coloca os fones de ouvido e se prepara para ouvir a nova obra-prima. Mas sua barriga ronca. Ele percebe que não jantou e que os lanches da senhora não foram suficientes. Então, ele decide pedir frango frito, já que recebeu o pagamento. Yoo pede para o entregador deixar na porta e decide tomar um banho enquanto espera. A água escorre pelo chuveiro. Yoo suspira enquanto lava o cabelo. Ele encara o nada, pensativo. E se lembra de Ain no metrô. Ele se senta no chão do banheiro, achando estranho o que está sentindo. E se pergunta por que se sente tão sozinho em um dia que deveria ser bom. De repente, a campainha toca. Ele acha a entrega rápida,
mas se pergunta por que estão tocando a campainha. Irritado, ele corre para a porta, reclamando que pediu para deixarem na porta. Yu-Yun abre a porta para reclamar com o entregador, mas encontra Ain do lado de fora. Ele fica chocado ao vê-la ali e pergunta o que ela está fazendo. Ain o encara em silêncio e explica que veio para a festa de audição. Ele a lembra que ela tinha planos, surpreso por ela ter aparecido. Ain explica que terminou seus compromissos mais cedo e trouxe bebidas para a festa. Ela pergunta se não chegou muito tarde, deixando-o sem palavras. Ele a convida para entrar, dizendo que acabou de chegar também. Mas Ain o encara com um sorriso e pergunta se ele sempre fica só de cueca quando está em casa. Yu-Yun grita, chocado com a própria aparência. Ele corre para se vestir, pedindo para ela esperar um momento. Ela segura o riso, supondo que ele estava no banho. Yu-Yun veste uma calça apressadamente e lamenta que o quarto esteja uma bagunça e que ele nem tirou o lixo. Ain o chama e pergunta se ele pode lhe emprestar roupas novamente. Ela explica que, antes de começarem a beber, gostaria de tomar um banho. Ain pergunta se ele se importa, deixando-o surpreso e sem reação. A água do chuveiro começa a cair. Ain toma banho tranquilamente. O som da água ecoa pelo apartamento. Yu-Yun limpa a mesa de centro e se surpreende ao perceber que Ain se lembrava de seu endereço. Ele a encara, pensativo. Yu-Yun se pergunta se isso significa que ela pode aparecer de repente de novo. Ele conclui que precisa manter o lugar arrumado e talvez comprar um difusor de aromas. Mas a voz dela o chama. Ain coloca a mão para fora do banheiro e pede uma toalha. Ele concorda e vai buscar uma. Yu-Yun corre pelo apartamento, procurando desesperadamente por uma toalha limpa. Ele estende a toalha para ela, que agradece. A porta do banheiro se fecha. Yu-Yun fica nervoso e se pergunta por que está tão ansioso por apenas ter lhe entregado uma toalha. Ele se senta no chão e decide se acalmar. Yu-Yun decide ouvir um remix de canto budista para se acalmar. Ele se senta em posição de lótus, sentindo que finalmente encontrou a paz e está prestes a atingir a iluminação. Mas Ain o chama. Ela sai do banheiro vestindo a camisa dele e comenta que está um pouco grande. Ain diz que a camisa parece que vai cair e pergunta se ele tem outra coisa. Ela sorri e o provoca, perguntando se deve respeitar as preferências dele e continuar usando a camisa. Yu-Yun fica sem reação, completamente envergonhado. Ele diz que não tem mais nada, mas ela insiste, e ele concorda em procurar. Um casaco está pendurado em um cabide. Ain veste um agasalho e diz que, embora esteja um pouco folgado, pode fechá-lo. Ela elogia os ombros largos dele e mostra como a roupa ficou grande. Ele então pergunta como ela terminou seus compromissos tão rápido. Ain sorri de forma enigmática. Um alto-falante está pendurado na parede. Uma lembrança mostra Ain gravando no estúdio. Ain pede para gravarem mais uma vez a partir do pré-refrão. Ela instrui a equipe a usar o verso anterior e gravar faixas separadas para a mixagem. Depois de terminar, ela diz que está pronta para monitorar a gravação. Ji-Un-han, o guitarrista da banda, comenta que ela está gravando muito rápido e que normalmente não para até ficar satisfeita. Ele se pergunta se ela está apressando as coisas por não ser uma música dela. Mas Ji Won-lin, o baixista, diz para ele ouvir o resultado. Yeo já ouve a gravação e a considera perfeita, como sempre. Ain sai da cabine de gravação. Ela pergunta se há alguma nota de direção, confirmando que sua parte está pronta. Ele elogia o trabalho dela, dizendo que está perfeito. Yeo já a convida para beber, mas ela recusa, dizendo que tem planos. Ele fica surpreso, perguntando o que ela faria àquela hora. Ain sugere que eles façam uma festa de encerramento após a mixagem, já que o baterista saiu mais cedo. Ela se despede de todos e anuncia que está de saída. Yu-Yun ouve a porta se fechar. Ji-Un lamenta que eles iriam comemorar o lançamento juntos. Yeo já se pergunta se ela arrumou um namorado. Yu-Yun e Ain comem frango frito no apartamento dele. Ela explica que as sessões de gravação são imprevisíveis, então eles sempre reservam tempo extra e às vezes terminam mais cedo. Yu-Yun come enquanto ouve, achando a informação interessante. Ain pega uma garrafa e o convida para beber antes de ouvirem a música, surpreendendo com o uísque caro. Ela diz que está pagando a rodada, já que ele pagou da última vez, e serve a bebida. Ain propõe um brinde, e ele concorda. Os dois batem os copos. Yu-Yun bebe tudo de uma vez. Ele reclama da força da bebida, e ela se surpreende por ele ter bebido tudo de um só gole. Ain diz que não há regras, mas se preocupa que ele fique bêbado rápido demais. Yu-Yun apoia o rosto na mão, sentindo-se tonto e estranhando a rapidez com que o uísque o afetou. Ela pergunta se eles devem começar a festa de audição, e ele sugere ouvirem em seus próprios celulares. A capa da nova música, Blue Kitty, aparece na tela. Yu-Yun pergunta se ela está pronta, e Ain concorda, sugerindo que apertem o play juntos. Eles iniciam a música em seus celulares ao mesmo tempo. Ain ouve a canção de olhos fechados. Ela reflete sobre a música que está ouvindo. E pensa que, embora já a tenha ouvido centenas de vezes, ouvi-la agora traz de volta muitas lembranças. Ain se recorda de todo o processo criativo e de quantas partes de si mesma estão embutidas na canção. Ela se senta em silêncio, apreciando o momento. E se sente emocionada só de saber que alguém está ouvindo sua música. Enquanto bebe, ela se pergunta o que Yu-Yun está achando da música. Ain imagina ele elogiando a canção, como esperado da Long Afternoon.
Ela também considera a possibilidade de ele não gostar do novo som, mas conclui que, de qualquer forma, está feliz por ele estar ouvindo. Ela admite para si mesma que, claro, preferiria que ele gostasse. Os dois continuam ouvindo a música em silêncio. Yu-Yun termina de ouvir a canção. Ain percebe a reação dele e se pergunta se ele está chorando. Então, ela toca em Yu-Yun, que se assusta e pede desculpas por não ter notado o fim da canção. Ela o questiona diretamente sobre o que ele estava pensando. Yu-Yun explica que a música era simplesmente muito boa e que a letra ressoou com ele. Ele menciona que versos específicos sobre sentimentos não vistos e se tornar como outra pessoa o atingiram. Ain escuta em silêncio enquanto toma um gole de sua bebida. Yu-Yun então pergunta como ela se sentiu, e ela parece hesitar na resposta. Ela oferece uma análise técnica sobre a gravação do violão, mas ele pede para ela falar mais. Ain pensa na melodia e admite que não sabe o que fazer. Yu-Yun confessa que antes achava festas de audição algo brega, mas agora ele só sente vontade de beber como se não houvesse amanhã. Ele continua, dizendo que quer se soltar, pois seu coração parece prestes a explodir, enquanto Ain o observa atentamente. Risadas preenchem o cômodo. Os dois permanecem juntos, comendo e bebendo. Yu-Yun se sente confuso, sem saber se é a bebida ou a música, mas admite que só quer abraçar Ain. Ele a observa enquanto ela sorri, estendendo o copo em sua direção. Então, ele bebe enquanto questiona se seus sentimentos são genuínos ou apenas um efeito colateral do momento. Mas Ain ergue o copo e declara que foi assim que tudo começou para ela. Ela começa a contar sobre o caos da chegada dos Beatles ao aeroporto JFK em 1964, marcando a invasão britânica. E revela que, quando um repórter pediu para eles cantarem, a banda respondeu: "Paguei-nos primeiro." Ambos caem na gargalhada com a história inusitada. Yu-Yun enxuga uma lágrima e comenta que ela deve realmente amar os Beatles para conhecer a história deles tão bem. Ain explica que seu tio a apresentou à banda quando criança, o que foi um grande choque cultural na época. Ela admite que no início não entendeu a música, mas quanto mais ouvia, mais percebia o quão incrível era. A ideia de que vozes de pessoas que viveram muito antes dela pudessem alcançá-la através da música a fascinou completamente. Por isso, ela também quis fazer música, desejando que sua voz alcançasse até mesmo os alienígenas que invadirão a Terra no futuro. Yu-Yun fica confuso com a menção de alienígenas, e ela confirma, falando sobre uma raça anfíbia que exterminará a humanidade. Ele pergunta se isso é algum tipo de profecia, mas Ain afirma ser um fato, pois ela é uma de suas ancestrais. Yu-Yun ri, chamando-a de esquisita, e ela brinca se ele quer apanhar de uma, mas ele recusa a oferta. Yu-Yun pergunta se ela já escreveu suas próprias músicas e diz que adoraria ouvir uma delas. Ain repete a pergunta e responde que não. Ela desvia o olhar por um momento. Então, ela se corrige, explicando que ainda não tem nada com que esteja satisfeita. Ele lamenta o fato e aposta que as músicas dela seriam incríveis. Ain muda de assunto e oferece um coquetel especial, mas Yu-Yun recusa mais bombe shots. Ele diz que já bebeu o suficiente, elogiando o novo single e a conversa divertida. Ela percebe seu estado e pergunta se ele está com sono. Yu-Yun admite que sim, pois ficou acordado até tarde estudando para as provas na noite anterior. Ain o observa em silêncio e toma um gole de sua bebida. De repente, ela se deita no colo dele, surpreendendo-o. Yu-Yun, confuso, pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está apenas se deitando para escrever em seu diário no aplicativo Carta para as Estrelas. Ain explica que todos os dias você escreve algumas linhas sobre como se sentiu e uma nova estrela aparece no céu. Ele então a questiona sobre o que ela escreverá hoje. Ain pensa por um instante com o celular em mãos. Ela então escreve que o colo de Yu-Yun é o travesseiro perfeito, com o equilíbrio certo de maciez e firmeza. E conclui que, portanto, abraçará seu travesseiro para dormir esta noite. Yu-Yun ri da anotação dela e responde que então terá que abraçá-la para dormir também. Ele se aproxima dela, que o encara de volta. Ain o questiona se ele está falando sério ou apenas brincando. Yu-Yun apenas a observa por um momento. Então, ele se inclina sobre ela e pergunta se ela está com medo de que ele possa realmente estar falando a verdade. Ela prende a respiração por um instante. Mas Ain descarta a ideia, cutucando a bochecha dele e afirmando que ele está definitivamente bêbado. Ela se levanta e sugere uma última bebida, admitindo que também está ficando com sono. Ele a olha e nega estar bêbado. Yu-Yun afirma com seriedade que realmente quer abraçá-la esta noite. E então pergunta se ela vai permitir. Ain o encara em silêncio. Ela o desafia, perguntando se ele teria coragem de fazer isso caso ela dissesse sim. Então, Ain se senta com os braços abertos e diz para ele ir em frente, pois ela não o impedirá. Yu-Yun avança de repente e a abraça com força. No impulso, os dois acabam caindo juntos no chão. Ainda abraçados no chão, ela o chama pelo nome, surpresa. Ele sussurra que está se segurando muito. E explica que é porque não quer tratá-la de qualquer maneira. Ain o encara de perto. Ela diz que entende e lhe dá permissão para que se abracem esta noite. Os dois continuam deitados e abraçados no chão. Eles permanecem em silêncio por um momento. Ain tenta chamar a atenção dele novamente, mas percebe que ele está dormindo em seu ombro. Ela se pergunta, incrédula, se ele simplesmente adormeceu. Então, ela se lembra que ele ficou acordado até tarde estudando e bebeu o uísque puro mais cedo.
Ain levanta Yu-Yun com a força que ganhou carregando equipamentos de estúdio. Ela o coloca deitado na cama. Então, ela fica ao lado dele e termina sua bebida em grandes goles. Ain dá tapinhas nas costas dele, reclamando que ele a deixou animada apenas para cair no sono. Mas ela se lembra que ele queria abraçá-la e decide que não há problema. Ain joga seu agasalho para o lado e se deita ao lado dele, abraçando-o firmemente. Ela percebe o cheiro bom do sabonete dele, misturado com amaciante e um leve toque de uísque. Ain admite que o cheiro dele a está enlouquecendo e que é inebriante. Ela aperta com força a camisa dele, mas reflete que ainda não contou que é long afternoon, nem mostrou tudo sobre si mesma. Ela se pergunta se é justo continuar aproveitando as reações dele enquanto se esconde atrás de uma máscara. Então, ela conclui que talvez não seja Yu-Yun quem não tem coragem de abraçar alguém, mas sim ela. A alienígena que esconde seu verdadeiro eu permanece abraçada a ele. A luz da manhã entra pela janela e Yu-Yun começa a despertar. Yu-Yun acorda com dor de cabeça e se pergunta o quanto bebeu na noite anterior. Ele não entende como foi parar na cama e percebe que sua memória está em branco depois da conversa sobre os Beatles. Então, ele decide dormir mais um pouco, achando que Ain já foi para casa. Mas, de repente, ele percebe algo estranho. Ele se pergunta por que o cobertor que está abraçando parece tão duro. Sentado na cama, ele apalpa o volume e nota que também é meio macio. Yu-Yun levanta o cobertor devagar. E Ain acorda, esfrega os olhos e lhe deseja bom dia. Ele reage com um grito de surpresa. Ela pergunta se ele dormiu bem e espera não ter sido um incômodo. Yu-Yun fica em choque, tentando entender o que está acontecendo. Então, ele se dá conta de que dormiu na mesma cama que Ain. Ele se preocupa se algo aconteceu, mas ela simplesmente sugere macarrão instantâneo para o café da manhã. Pouco depois, Ain começa a secar o cabelo com um secador. Yu-Yun a observa em silêncio enquanto ela se senta no chão para continuar. Enquanto prepara o macarrão, Yu-Yun ainda tenta processar se realmente dormiu ao lado de Ain. Ele se preocupa, esperando não ter feito nada estranho enquanto estava bêbado. Ain o chama de repente, assustando-o no meio do preparo. Então, ela pergunta qual é a programação dele para o dia e se ele está ocupado. Yu-Yun responde que não, pois só tem seu trabalho de meio período mais tarde e algumas tarefas para terminar. Ela acha perfeito, dizendo que ele pode descansar adequadamente, já que parecia exausto no dia anterior. Ain avisa que vai apenas comer um pouco e sair, pois precisa começar a atender clientes a partir da 1 da tarde. Ele então sugere que ela fique em seu apartamento até a hora de ir, afirmando que não se importa dela ficar mais um pouco. Ela o provoca, perguntando se é porque ele quer passar mais tempo com ela. Yu-Yun nega, todo atrapalhado, e diz que seria apenas um incômodo para ela ir para casa e depois sair novamente. Ain decide que é melhor ir para casa para descansar e trocar de roupa. Mas ela esclarece que o lugar dele não é desconfortável e que, na verdade, é mais perto do estúdio do que a casa dela. Ele processa a informação enquanto come, repetindo para si mesmo que o apartamento dele é mais perto. Yu-Yun considera se deveria dizer a ela que é bem-vinda para passar por lá a qualquer momento. Mas ele rapidamente descarta a ideia, concluindo que ela não teria motivo para fazer isso, já que ele não tem nada a oferecer. Yu-Yun continua comendo seu macarrão em silêncio. Então, Ain quebra o silêncio e pergunta se ele se exercita com frequência. Ele responde que faz alguns exercícios em casa, corre de manhã e já participou de um clube de esportes. Ela sorri e diz que isso explica tudo. Yu-Yun a questiona sobre o motivo da pergunta, e ela comenta que notou que ele tem uma boa constituição física. Ain continua, explicando que percebeu isso quando ele a abraçou na noite anterior, deixando-o surpreso. Ela menciona que sempre soube dos ombros largos dele, mas ao ser abraçada, sentiu a firmeza de seu corpo e a força de seus braços. Ele gagueja, perguntando se realmente a abraçou, e ela questiona se ele não se lembra. Então, ela descreve como ele a puxou de repente e sussurrou que estava se segurando muito. Yu-Yun fica completamente chocado com a revelação. Ele a acusa de estar mentindo de novo, mas Ain insiste que é verdade e pergunta se ele realmente não se recorda. Ela continua, dizendo que ele a apertou tão forte que ela pensou que não conseguiria dormir. Mas em seguida ele desmaiou, então ela simplesmente adormeceu ao seu lado também. Yu-Yun, envergonhado, pede muitas desculpas e diz que devia estar muito bêbado. Ain o tranquiliza, afirmando que está tudo bem e que ela gostou. Yu-Yun reage surpreso, e ela explica que faz muito tempo desde que abraçou alguém daquele jeito. Ela acrescenta que o abraço a fez perceber que o corpo humano é mais resistente do que se pensa. Então, Ain pega sua tigela e diz para ele não se preocupar, pois ela apenas gostou. Yu-Yun, ainda sem jeito, se oferece para lavar a louça enquanto ela sai. Mais tarde, o dia segue na vizinhança. Pessoas se exercitam em uma pista de corrida. Um homem corre em um ritmo constante. Mas Yu-Yun o ultrapassa correndo em alta velocidade. Ele para por um momento, ofegante, e pensa que mal se exercitou ultimamente por causa dos estudos. Ele volta a correr, dizendo a si mesmo que está fazendo isso por sua saúde e não para impressionar a Ain. A imagem dela sorrindo vem à sua mente. Mas ele admite que, se ela gostar seria ótimo. Então conclui que precisa malhar o peito também. Ele decide dar mais uma volta e depois fazer 1000 flexões em casa para compensar o tempo parado. Enquanto isso, em uma loja de instrumentos, violões estão expostos na parede.
Ain está trabalhando no estúdio, sentada em frente a um computador. Ela cantarola enquanto desenha em um tablet. No desenho, um personagem que se parece com Yu-Yun aparece, e ela considera a ideia de postá-lo no Instagram. De repente, um colega de banda a surpreende, fazendo-a gritar. Ele pergunta por que ela está tão chocada e brinca se ela estava assistindo a algo impróprio. Ain responde que isso é mais o estilo dele e pergunta o que ele quer. Ele a lembra que a equipe dele reservou um estúdio para as 3 da tarde, e ela se recorda da sessão da banda Idiot Dodge. Ele muda de assunto e conta que bebeu com Yojaja na noite anterior, e ela deduz que tiveram uma festa depois que ela saiu. O rapaz explica que foram a um lugar de espetos de cordeiro, Yojaja pagou a conta e eles se deram bem. Então, ele menciona que Yojaja pediu para verificar uma coisa com ela. Ele revela que Yojaja quer saber se ela toparia filmar um clipe ao vivo para a música, deixando-a surpresa. O colega explica que seria um vídeo editado de uma performance ao vivo, com vários ângulos de câmera, e acrescenta que poderiam editar de forma que o rosto dela não aparecesse, pois Yojaja acha que vale a pena tentar. Ele pede a opinião dela, dizendo que pode funcionar se acertarem no conceito. Ain reflete que o projeto está crescendo, lembrando que inicialmente só queria participar da produção da música. Ela imagina que, se der um pequeno salto de fé e fizer o clipe acontecer, ela talvez consiga testemunhar isso. Essas outras expressões genuínas de Yu-Yun. Então, Ain diz ao colega que vai pensar no assunto, mas que aceita desde que seu rosto não apareça. O dia avança na cidade. Yu-Yun é visto caminhando pela rua. Ele reclama de dor nos músculos, admitindo que exagerou no treino. Mas ele conclui que o dia foi produtivo, pois tomou café com Ain, se exercitou e terminou suas tarefas. E também ouviu a nova música da Long Afternoon repetidamente. Ele chega para o seu trabalho de meio período. Yu-Yun cumprimenta sua colega no caixa. Então, ele pergunta pela chefe, Senhora O, e a cumprimenta em seguida. Ele se dirige para a porta da área restrita aos funcionários. Lá dentro, ele começa a vestir seu uniforme de verão. Já pronto, ele avisa a colega que está registrando seu ponto e que ela já pode sair. A colega de trabalho informa que a senhora O não virá esta noite, pois saiu mais cedo por não se sentir bem. Yu-Yun se preocupa e pergunta se ela se machucou. Mas a garota explica que parecia ser apenas um resfriado forte. Ela conta que a chefe passou o dia com calafrios. Quando a febre subiu, foi ao médico. Ele entende a situação e decide que vai verificar como ela está mais tarde. Yu-Yun insiste para que a colega vá para casa, já que ela trabalhou sozinha até aquele momento. Então, Sinion revela que, na verdade, estava planejando ficar. Ela explica que, se for embora, ele também ficará trabalhando sozinho. A colega se oferece para ajudar, apenas por hoje. Sinion chama o pedido número 24, anunciando que as bebidas estão prontas. Em seguida, ela entrega 2 cafés para a cliente do pedido de número 15. Enquanto ela agradece a um cliente, Yu-Yun faz uma ligação no fundo da loja. Ele liga para a senhora O e pergunta como ela está se sentindo. Deitada em uma cama de hospital, ela responde que está bem e que é apenas cansaço excessivo. Senhora O brinca que maratonar dramas com muita bebida na noite anterior provavelmente não ajudou, e ele ri. Senhora O pergunta como está o café e se ele precisa de um temporário. Yu-Yun olha para sua colega de trabalho enquanto responde. Ele explica ao telefone que Sinion se ofereceu para ficar e ajudar. A chefe se exalta, percebendo que isso significa que ela está trabalhando em 2 turnos seguidos. Yu-Yun esclarece que, como ela está em um ano sabático, não se importa de ficar, desde que receba a hora extra. Senhora O, ainda no hospital, acha que mesmo assim será difícil para ela. Ela pede para ele avisá-la para ir com calma e fechar mais cedo, e ele concorda, desejando melhoras. Yu-Yun desliga o telefone e respira aliviado por ela parecer bem. Ele se vira para Sinion, que pergunta o que a chefe disse. Ele confirma que ela receberá o pagamento extra, mas a aconselha a não se esforçar demais. Yu-Yun agradece a ajuda, mencionando que será difícil, mas eles conseguirão juntos. Sinion posa com um sorriso, garantindo que é mais forte do que aparenta. E ele agradece, pensando que a boa energia dela tornará o trabalho menos estranho. Ele então se despede para tirar o lixo e verificar as mesas, e ela concorda. Mas, enquanto ele se afasta, Sinion o chama. Sinion menciona que soube pela senhora O que ele é um veterano na faculdade, o que o torna mais velho que ela. Então, ela se apresenta, dizendo que tem 23 anos, e espera que possam ser amigos. Yu-Yun, um pouco sem jeito, concorda com a ideia. Ele pede para ela ficar no caixa por um tempo e avisa que já volta. A cena muda para o beco nos fundos do prédio. Yu-Yun leva 2 grandes sacos de lixo para as lixeiras. Ele reflete sobre como a colega é extrovertida por já sugerir amizade em apenas um turno de trabalho. Então, ele se lembra que também costumava ser assim. Uma memória o mostra mais jovem, sem se preocupar com a duração ou frequência de suas amizades. Ele se questiona quando começou a calcular seus relacionamentos dessa forma e decide voltar ao trabalho. De volta ao interior do café, a noite avança. Sinion o chama em pânico, dizendo que eles têm uma situação. Ele se vira com material de limpeza nas mãos, confuso com o chamado dela. Ela explica que acabaram de receber um pedido de entrega de 15 bebidas e sanduíches e precisa de ajuda. Yu-Yun fica chocado com um pedido tão grande àquela hora, enquanto ela reclama que todas as bebidas são diferentes.
Yu-Yun a instrui a começar com as bebidas mais simples enquanto ele cuida dos sanduíches, e ela concorda. Ele reclama que pedidos complicados sempre chegam nos piores momentos enquanto prepara a entrega. Ele continua o trabalho. Mas ele se sente aliviado por Sineon ter ficado para ajudar. Ele nota que, apesar de ter apenas 2 meses de trabalho, ela é surpreendentemente capaz e responsável. Sineon o chama avisando que o dispensador de chantilly não está funcionando, e ele diz que vai consertar. O tempo passa enquanto eles trabalham. Depois do movimento, Yu-Yun se espreguiça, comentando que o café fica lotado à noite. Já pronta para ir embora, Sineon pergunta se ele tem certeza de que não precisa de ajuda para fechar a loja. Ele diz que está tudo bem e brinca que a senhora ou não quer pagar o táxi dela, mas Sineon revela que mora logo ali. Ela se despede, desejando um bom trabalho e dizendo que o vê amanhã. Yu-Yun também se despede e pede para ela ir para casa em segurança. Ele a observa sair do café. Sozinho, ele começa a fechar o caixa, afirmando que pode lidar com o resto. Ele continua os procedimentos de fechamento no sistema. Yu-Yun continua o fechamento da loja em silêncio. Enquanto os bips do caixa soam, a imagem de Ain vem à sua mente. Ele se pergunta em voz alta qual a idade dela, percebendo que nunca perguntou. Então, ele conclui que, embora não importe, agora está curioso. Mais tarde, os dois estão esperando em uma estação de metrô. Sentada em um banco, Ain afirma ter 39 anos. Yu-Yun fica totalmente chocado com a resposta dela. Eles ficam sentados em um silêncio constrangedor. O silêncio se torna tão pesado que ele se encolhe no banco. Ele finalmente se vira para ela e pergunta se ela está brincando. Ain explode em uma risada, confirmando que sim. Ela o provoca, perguntando se ele realmente acreditou, enquanto ele se apressa em dizer que ficaria impressionado com sua aparência jovem. Yu-Yun então pergunta qual é a idade real dela, ou se é um segredo. Ela responde que não é um segredo, mas o questiona sobre o motivo de sua curiosidade repentina. Ain pergunta se ele está tentando investigá-la, mas ele nega rapidamente. Ain o pressiona, perguntando por que ele quer saber, e afirma que a idade não faz diferença. Yu-Yun desvia o olhar, parecendo um pouco desconfortável com a reação dela. Ele concorda que não é grande coisa. Então, ele se desculpa por ter perguntado, criando um silêncio entre os dois. Ain reflete que não esperava essa reação e se pergunta se foi fria demais, já que estava apenas brincando com ele. Ela se vira para ele e diz que contará sua idade, mas com uma condição. A condição é que ele mantenha um certo nível de formalidade com ela. Yu-Yun a encara, confuso com o pedido. Ele expressa sua surpresa, dizendo que achava que eles finalmente tinham quebrado uma barreira. Ain explica que prefere assim, pois parece respeitoso sem ser tão estranho quanto falar com um cliente. Ele ouve a explicação dela em silêncio. Yu-Yun pergunta se é algum tipo de encenação, mas ela nega veementemente, questionando o que ele está falando. Ela insiste que simplesmente gosta desse jeito, mesmo que às vezes pareça estranho. Ain conclui, afirmando que gosta do nível de formalidade que eles têm, e ele reage à declaração dela. Ele concorda rapidamente, dizendo que também gosta da forma como interagem e que não há nada de difícil nisso. Yu-Yun insiste em saber a idade dela e pergunta se por acaso eles têm a mesma. Mas Ain revela que tem 21 anos. Um painel mostra que a idade de Yu-Yun Lee é 25 anos. Ele reage chocado, argumentando que ela deveria ter pelo menos 22 anos por já ter um emprego e ter se formado na faculdade. Ela então explica que nunca foi para a faculdade, pois começou a trabalhar logo após o ensino médio. Ele a encara, ainda processando a informação. Yu-Yun se lembra de quando ela o chamou de universitário, e ela confirma que era por já estar trabalhando enquanto ele ainda estudava. Ele então questiona como ela aprendeu a fazer whisky bombs tão bem, e ela responde que foi seu tio quem a ensinou. O trem anuncia sua chegada na estação. Ain se apoia no ombro dele e o lembra do acordo de chamá-la apenas de Ain. Então, ela o provoca ao perguntar se deveria chamá-lo de Yu-Yun Oppa. Ele ri sem jeito, pensando em como ela sempre pareceu madura e experiente para ele. E conclui que, na verdade, ela é uma raposa astuta. A cena muda para o interior de uma cafeteria durante o dia. Senhora o massageia o ombro, reclamando de como é brutal voltar ao trabalho após uma folga. Yu-Yun sugere que ela tire mais folga, mas Senhora o se recusa, pois já ficou uma semana parada e perderia mais dinheiro. Ele a alerta que ela vai acabar se esgotando, mas ela responde que ter dívidas a assusta mais do que morrer. Então, Senhora o pergunta sobre Sineon, comentando que ela é muito boa para quem está há apenas 2 meses no trabalho. Yu-Yun concorda, dizendo que ela é super simpática e os clientes gostam muito dela. Ele acrescenta que ela ainda se atrapalha um pouco com as receitas, mas a chefe considera isso normal para uma novata. Senhora o diz a ele que está muito feliz por tê-lo por perto. Ela continua, explicando que não conseguiria relaxar sem ele e que ele é o único funcionário em quem confia para cuidar do lugar. Yu-Yun fica sem graça com os elogios enquanto lava a louça. Senhora o observa com um sorriso. Então, ela pergunta se ele tem planos para a próxima folga, e ele responde que não. Ela o convida para comer um churrasco coreano com ela. Ele fica surpreso, e ela explica que é sua forma de agradecer pela ajuda no outro dia. Yu-Yun brinca que prefere receber em dinheiro, e ela o chama de pequeno duende ganancioso. Ela insiste para irem comer carne boa, agarrando-o pelo braço, mas ele parece desconfortável com a ideia.
Yu-Yun sugere que ela poderia simplesmente fazer um churrasco em casa. Senhora Oh insiste que não é a mesma coisa, pois comer churrasco sozinha em casa é muito triste. Ela se lembra de uma vez em que teve que lavar toda a louça engordurada sozinha e se arrependeu. Então, ela implora para que ele vá com ela. Yu-Yun pensa um pouco e admite que não tem outros planos. Ele concorda e começa a perguntar onde eles deveriam se encontrar, mas ela parece distraída com outra coisa. Ele a chama, confuso com a falta de resposta dela. Senhora O pede para ele cuidar do balcão por um segundo e se afasta, deixando-o sem entender. O café continua seu funcionamento normal. Um cliente está ouvindo uma mixagem em seu celular. O rapaz, Youjaja, ouve atentamente a música. Ele reflete que, embora a mixagem de estúdio seja mais polida, a de Ain também não é ruim. Youjaja acha a versão dela um pouco crua, mas com personalidade, realçando a vibe retro da Long Afternoon. Ele conclui que ambas são boas e decide que precisa ouvi-las novamente nos monitores do estúdio para escolher. Youjaja coloca um fone de ouvido sem fio. Enquanto ele se prepara para sair, um cliente ao fundo tira uma foto dele. Youjaja percebe que alguém tirou uma foto dele e reflete que isso acontece com frequência desde sua aparição na televisão. Ele considera que não se importaria se pedissem diretamente, mas entende que se trata de invadir sua vida privada. Então, ele decide ignorar para não causar problemas para o café. Mas Senhora O se aproxima e chama a atenção da fã, surpreendendo Youjaja. Ela repreende a garota, dizendo que ela não deveria tirar fotos de outros clientes daquela forma. Youjaja observa a interação em silêncio. A fã nega, explicando que estava tirando uma foto daquele rapaz por ele ser uma pessoa famosa. Senhora O responde que, famoso ou não, ele é apenas mais um cliente e pede para ela não fazer isso de novo. Indignada, a garota argumenta que também é uma cliente e não pode ser tratada daquela maneira. Senhora O a confronta, questionando se ela ao menos já fez um pedido. Ela explica que normalmente deixaria passar, mas a situação muda quando outros clientes são incomodados. Então, ela pede para a fã se retirar, a menos que vá fazer um pedido. A garota reage com frustração à ordem dela. Ao sair, a fã ameaça deixar avaliações ruins em todos os aplicativos e difamar o lugar nas redes sociais. Senhora O responde com sarcasmo, desejando-lhe um bom dia enquanto Yu-Yun observa ao fundo. Youjaja se desculpa pela cena, mas Senhora O tranquiliza. Ela explica que receber clientes assim faz parte do trabalho. Então, ela o convida a voltar sempre, pois não se importa se ele é famoso ou não. Senhora O lembra de que ele gosta dos cappuccinos deles. Ele segura a xícara vazia e confirma que sim. Youjaja admite que, de todos os lugares que já foi, nada supera aquele café. Senhora O observa sair. Atrás do balcão, ela e Yu-Yun comentam sobre como deve ser difícil para pessoas famosas lidar com situações assim. Yu-Yun elogia a chefe por ter lidado com a situação como uma profissional, mantendo um cliente regular e se livrando de uma incômoda. Ela nega, aconselhando-o a não seguir seu exemplo, pois é um caminho rápido para uma vida estressante. Senhora O muda de assunto e o pressiona por uma resposta sobre o churrasco. Ele suspira. Yu-Yun finalmente concorda em encontrá-la na frente do restaurante, e ela comemora, marcando para as 7 da noite. A noite cai sobre a cidade. Yu-Yun espera em um ponto de ônibus, mexendo no celular. Yu-Yun checa as notificações em seu celular. Ele percebe que a temporada de estágios de verão está começando, mas não há nada das empresas que ele está de olho. Ele guarda o celular, pensativo. Então, ele suspira, questionando o que está fazendo em seu dia de folga. Ele se lembra de que nada é urgente e decide não se estressar, pois tudo está indo conforme o plano. Yu-Yun acredita que, contanto que se mantenha no caminho certo, alcançará seu objetivo final. Para relaxar, ele decide ouvir a nova música da Long Afternoon, que ele adora. De repente, ele vê algo no celular que o surpreende. A capa do álbum da banda está na playlist indie do Spotify. Senhora O chega e comenta que ele está adiantado. Ele a cumprimenta, mas logo fica surpreso com algo. Sinion está acompanhando a chefe, de braços dados com ela. Yu-Yun, surpreso, pergunta se ela também vai ao churrasco. Senhora O confirma, dizendo que Sinion merece uma boa refeição por ter trabalhado tanto no outro dia. Sinion acena para ele com um sorriso. Yu-Yun a cumprimenta de volta, um pouco sem jeito. Senhora O comemora animadamente, anunciando que é hora da festa da carne, e Sinion vibra junto. Ela continua, dizendo que a missão da noite é devorar uma vaca inteira e que eles não sairão até estarem satisfeitos. De repente, a mão de Sinion segura o braço de Yu-Yun, surpreendendo-o. Ela o puxa pelo braço, apressando-o para irem logo. Sinion sorri e comenta que faz uma eternidade que não come churrasco. Yu-Yun, sem graça, se pergunta por que ela está segurando seu braço e que sentimento é aquele. Enquanto caminham juntos, ele se questiona por que se sente tão desconfortável. Ele pensa se perdeu alguma coisa, já que achava que a noite era apenas sobre comer boa comida. A cena muda para um estúdio de música. Alguém anota cifras musicais em um quadro branco. Ain está sentada no chão com um violão, cantarolando uma melodia. Ela reclama que a composição não está fluindo e se pergunta se o problema é o ritmo ou se ela só precisa comer algo. Em um restaurante de churrasco, várias pessoas estão jantando. Pedaços de carne fresca chiam na grelha quente. Senhora O saboreia a carne, dizendo que nada supera um bom churrasco depois de um dia longo.
Ela incentiva os outros a comerem, mas percebe que eles já estão devorando a comida. Então, ela pede mais uma garrafa de soju. Yu-Yun a alerta para ir com calma, já que ela acabou de se recuperar de uma ressaca. Ela responde que está bem e cita o ditado de curar uma ressaca com mais bebida, mas ele a corrige dizendo que tal ditado não existe. Ele pede para ela pegar leve, mas ela brinca que ele cuidará dela, o que ele nega imediatamente. Sinion observa a interação dos dois. Ela comenta que eles parecem muito próximos. Senhora O explica que eles se conhecem do trabalho há muito tempo. E acrescenta que, como ambos moram sozinhos, costumam sair juntos nos dias de folga. Sinion entende a explicação. Então, ela conclui que os dois tinham algum tipo de envolvimento, fazendo Yu-Yun engasgar com a bebida. Ele nega veementemente, mas Sinion insiste que, por serem encontros a sós, isso caracteriza um lance. Senhora O intervém e admite que tentou flertar com ele. Ela continua, dizendo que ele se fez de difícil, e ele a manda parar de inventar coisas. Yu-Yun vira a carne na grelha enquanto Sinion come. Sinion então o questiona se ele mora sozinho. Ela continua, supondo que isso significa que ele também está solteiro. Yu-Yun confirma que mora sozinho e está solteiro. Mas Senhora O intervém e afirma que ele está interessado em alguém. Sinion se anima e pergunta quem é e se ela conhece a pessoa. Ela sugere Juyon do turno da manhã, mas ele nem sabe de quem ela está falando. Ele explica que é apenas alguém que encontra de vez em quando e que eles nem têm o número um do outro. Yu-Yun desvia o olhar por um momento. Ele se lembra de um de seus encontros com Ai na estação. E conclui que a descreveria como alguém com quem ele quer continuar conversando. Sinion observa em silêncio enquanto bebe. Ela nota que o copo dele está vazio. Então, Sinion pega a garrafa e oferece outra dose. Ele aceita e agradece. Senhora O estende o copo vazio e exige que encham para ela também. Ela declara que eles vão com tudo esta noite, para o entusiasmo de Sinion e o desespero de Yu-Yun. Em um estúdio de música, uma bateria está montada e pronta para o ensaio. Deitada no chão, Ain toca uma melodia em seu violão. Ela fecha os olhos, frustrada por não gostar do resultado, achando a música muito previsível. Um colega de banda entra de repente, chamando Ai perguntando sobre o jantar. Ele a questiona por estar no chão e brinca se ela está ensaiando para alguma performance. Ain explica que não se apresenta ao vivo e que está deitada por estar travada na composição. O rapaz comenta que isso é uma novidade, já que as músicas geralmente fluem dela. Ela responde que às vezes acontece e que não pode escrever da mesma forma sempre. E desta vez, ela quer levar o processo mais a sério e fazer tudo da maneira certa. Por isso está demorando mais. Ele a escuta atentamente, com um sorriso compreensivo. Então, ele sugere que saiam para comer e clarear a cabeça, mas ela se preocupa com o estúdio. Ele a tranquiliza, dizendo que é próximo da banda que está ensaiando e pedirá para eles cobrirem. O colega acrescenta que a saída pode até despertar uma nova ideia, e ela considera a proposta. Ain concorda em sair, e eles decidem escolher um lugar no caminho. A noite chega à cidade. Senhora O caminha pela rua, segurando uma garrafa e se lamentando sobre como está solitária. Yu-Yun a questiona sobre o churrasco que cura tudo, mas ela continua dizendo que voltará a ficar sozinha em casa. Ela se arrepende de ter se divorciado, mas Yu-Yun a lembra do acordo de não ter arrependimentos. Então, Senhora O sugere um segundo round em um bar de whisky, por conta dela. Sinion recusa por ter aula cedo, e Yu-Yun diz que também já bebeu demais. Senhora os chama de chatos, dizendo que ia lhes pagar algo especial. Ela decide ir sozinha, e Yu-Yun se preocupa se ela ficará bem bebendo sozinha. Ela garante que está bem, pois conhece o dono do bar. Senhora O se despede e diz para eles irem para casa em segurança. Enquanto caminham, Yu-Yun se preocupa que ela exagere novamente na bebida. Sinion o observa de lado. A mão dela desliza e segura o braço dele, surpreendendo-o. Então, ela o convida para tomar outra bebida em outro lugar, deixando-o confuso. Sinion menciona um bom bar de cervejas que conhece e o convida para apenas uma bebida. Yu-Yun a lembra que ela disse ter bebido demais, mas ela se justifica dizendo que só falou aquilo porque ele não ia sair. Ela insiste, afirmando que quer passar mais um tempo com ele. Ele hesita, dizendo que não sabe e que está um pouco cansado. Sinion o encara por um momento em silêncio. Então, ela o questiona se ele está pensando na outra garota. Ela minimiza a situação, dizendo que não é nada sério, já que eles não estão namorando e ele nem se declarou. Sinion sugere que a garota pode estar apenas brincando com ele, e ele pode ser o único levando a sério. Ele a olha de lado, processando as palavras dela. Yu-Yun afasta a mão dela de seu braço e diz que, mesmo que ela esteja brincando, seus sentimentos não mudam. Ele afirma que quer levar isso a sério. E acrescenta que, se não der certo, paciência, pois ele é um pouco antiquado quando se trata de gostar de alguém. Yu-Yun conclui, pedindo desculpas e sugerindo que eles mantenham as bebidas para encontros de trabalho. Ela o observa, um pouco surpresa com a resposta dele. Então, Sinion o elogia, chamando-o de um cara muito doce enquanto aperta seu braço. Sinion diz para ele não se sentir mal, pois ela só queria ser amiga dele de qualquer maneira. Yu-Yun questiona por que ela ainda está segurando seu braço, e ela se justifica dizendo que é um hábito. Ele suspira, percebendo que ela está completamente bêbada e que cuidar de bêbados é sempre um pé no saco. Ele continua caminhando, pensativo. De repente, ele vê Ain do outro lado da rua com um rapaz.
O rapaz está com a mão no ombro de Ain enquanto ela olha para o celular. Yu-Won para de andar, surpreso e desconfortável com a cena. Do outro lado, Ain também o vê com Sinion. Carros passam rapidamente pela rua, separando-os. Yu-Won se pergunta se era mesmo Ain e quem era o rapaz com ela. Ain se questiona se a garota de braços dados com Yu-Won é a namorada dele e se o rapaz ao seu lado é o namorado dela.